Oi, pessoal, olha eu aqui de novo. Bom, gente, nesse vídeo eu vou fazer com vocês a correção da tarefa 41 da apostila 4, que se encontra aí na página 120 da apostila, ok? Essa tarefa, pessoal, ela fala sobre proporcionalidade inversa entre duas grandezas. Então, eu vou compartilhar um slide para a gente poder começar. Só um minuto. Então, olha só, pessoal, apostila 4, página 120, estou fazendo a correção da tarefa 41. Eu sou a professora Patrícia, como vocês já sabem. Então, vamos lá. Gente, então, exercício número 1. 8 torneiras abertas enchem um tanque em 20 minutos. Fechando 3 torneiras, determine em quanto tempo encherá o mesmo tanque. Então, olha só, pessoal, primeira coisa aí. Eu construí uma tabela com as minhas grandezas, certo? Número de torneiras e o tempo necessário para encher o tanque. Então, olha só. Primeira coisa, gente, observa aqui. Se eu tiver 8 torneiras, eu demoro 20 minutos para encher o tanque. Fechando 3 torneiras, ou seja, agora eu não tenho mais 8, eu tenho 5, porque eu fechei 3. 5 torneiras, ou se eu tiver 5 torneiras, quanto tempo eu vou demorar? A única coisa que eu quero que vocês percebam aqui, gente, que olha só. Se 8 torneiras eu demorei 20 minutos, se eu diminuir o número de torneiras para 5, eu vou aumentar o tempo para encher aquele tanque. Porque agora eu não tenho mais 8 torneiras, eu tenho 5 torneiras. Então, gente, essas grandezas aqui, elas se relacionam de maneira inversa, ou seja, quanto menor o número de torneiras, maior o tempo para encher o tanque, certo? Outra coisa importante, vamos colocar aquelas flechinhas, tá bom? Lembrando que as flechinhas sempre são colocadas na direção aí, né, do crescimento da grandeza. Então, olha só. Crescendo de 5 para 8. E aqui, gente, mesmo que eu não sei quem é o valor do x, eu sei que o x vai ser maior do que 20. Então, olha, 20 vai para o maior valor, que eu ainda não sei quem é, mas eu sei que é maior. Certo? Porque analisando, olha, 8 torneiras, 20 minutos, 5 torneiras, mais do que 20 minutos. Ok? Beleza, gente. Importante, gente, quando eu tenho grandezas aqui inversamente proporcionais, gente, quando eu vou montar a proporção, eu tenho que inverter uma das frações. Não pode esquecer. Nesse caso, gente, a gente pode dizer assim, ó, como uma flechinha está para cima e outra para baixo, a gente tem que escrever as duas no mesmo sentido, assim, certo? Então, o que a gente pode fazer? Você pode inverter uma das frações, ou a primeira coluna ou a segunda. No meu caso, eu escolhi inverter a segunda. Em vez de eu escrever 20 sobre x, eu escrevi x sobre 20. Ok? Não pode esquecer, uma das colunas, tá bom? Gente, então eu reescrevi a proporção invertendo uma das frações, multipliquei em cruz, então 5 vezes x, 5x, e 8 vezes 20, 160. Agora, o 5 tá multiplicando, passou dividindo, e 160 dividido por 5 vai me dar aí 32 minutos, ok? Então, olha só, 8 torneiras levam 20 minutos, 5 torneiras levam 32 minutos para encher o tanque, ok? É isso, gente, esse aqui é o exercício número 1. Exercício 2. Uma equipe de funcionários trabalhando 6 horas por dia realizou uma tarefa em 12 dias, uma certa tarefa em 12 dias. Se eles trabalharem, gente, 8 horas por dia, em quantos dias eles terminarão essa tarefa, ou terminam essa tarefa? Então, primeira coisa, eu vou construir uma tabelinha, né? Então, aqui. Olha só, pessoal. Horas trabalhadas e tempo para finalização da tarefa em dias. Então, se eu trabalhar 6 horas por dia,
eu finalizo aquela tarefa em 12 dias. Se eu aumentar o número de horas trabalhadas para 8, quanto tempo eu vou demorar, ou quantos dias eu vou demorar para realizar aquela certa tarefa? Observa, gente. Se 6 horas trabalhadas por dia eu realizo a tarefa em 12 dias, se eu aumentar o número de horas trabalhadas, eu vou diminuir o número de dias para finalização da tarefa. Então, essas duas grandezas aqui, gente, elas se relacionam de maneira inversa, tá bom? Uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção, tá bom? Então, vamos lá. Não esquecendo, gente, das flechinhas. Então, as flechinhas são colocadas na direção do crescimento das minhas grandezas. Observa, gente, de 6 foi para 8. E a flechinha amarela, gente, eu sei que de 6 horas trabalhadas eu resolvo em 12 dias aquela tarefa. 8 horas trabalhadas eu vou diminuir o número de dias, ou seja, não era mais 12, eu vou diminuir. Então, aqui a direção do crescimento é do x, que eu sei que é um número menor que 12, ainda não sei quanto, mas é menor do que 12, ele cresce para 12. Então, sempre na direção do crescimento das grandezas, certo? Importante, gente, quando eu tenho uma proporcionalidade aqui, ou grandezas inversamente proporcionais, eu sempre tenho aí que inverter uma das frações, tá bom? Ou seja, nós podemos pensar que as duas flechinhas, tá? Uma para baixo, a outra para cima, nós devemos colocar elas no mesmo sentido. Então, eu vou inverter uma delas. Eu escolhi, gente, inverter essa daqui, tá bom? Essa daqui. Então, olha só. Então, ficou 6/8 é igual a, em vez de 12 sobre x, x sobre 12. Aqui, tá bom? Agora, gente, eu vou multiplicar em cruz. Então, 8 vezes x, 8x, e 6 vezes 12, 72. O 8 está multiplicando, passou dividindo. Então, 72 dividido por 8 vai me dar 9 minutos, certo? Então, olha lá, de 12 dias, ou na verdade aqui está errado, né, gente? Não é minutos, é dias. Então, ó, 12 dias eu fui para 9 dias. Gente, esquece essa palavrinha aqui, minutos, que tá errado. É o problema do Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Então, ali é 9 dias, tá certo? Então, a resposta do problema é: a equipe demorará 9 dias, tá bom? Então, essa daqui é a número 2. Gente, exercício 3. Numa gráfica, há 5 máquinas que imprimem uma certa quantidade de folhetos em 12 dias. Então, 5 máquinas imprimem uma certa quantidade de folhetos em 12 dias. Num determinado dia, em que só estavam funcionando 3 dessas máquinas, foram necessários quantos minutos para realizar o mesmo trabalho? Ou seja, para que a gráfica pudesse imprimir a mesma quantidade de folhetos. Então, olha só. Eu construí uma tabelinha, né? As minhas grandezas são número de máquinas e tempo em minutos. Gente, se eu tenho 5 máquinas, eu levo 12 minutos para imprimir uma certa quantidade de folhetos. Agora, gente, se eu diminuir o número de máquinas para imprimir essa mesma quantidade de folhetos, eu vou demorar mais do que 12 dias. Tá certo? Então, enquanto eu diminuo o número de máquinas, eu aumento o tempo necessário para a impressão de uma certa quantidade de folhetos. Logo, gente, olha lá. Esse aumento também ocorre proporcionalmente, certo? Então, aqui essas grandezas se relacionam de maneira inversa, tá bom? Importante, gente, colocando as flechinhas aqui. Então, a flechinha, olha só. Elas são colocadas na direção do crescimento das grandezas. Então, olha, de 3 para 5, então cresceu. E aqui, gente, eu sei que esse x ainda não sei o quanto vai ser, mas eu sei que ele é menor do que 12 minutos. Certo? Então, ou melhor, é maior do que 12 minutos, né, gente? Porque como eu diminui o número de máquinas, eu, então, tenho aí, vou demorar mais tempo para realizar a impressão dos folhetos. Então, de 12 foi para um número maior de minutos, que eu ainda não sei quanto é. Lembrando, gente, que quando eu tenho uma proporção aí, uma relação inversa entre as grandezas,
Para eu montar a proporção, eu sempre tenho que inverter uma das coluninhas aqui, tá certo? Então, eu resolvi inverter essa. Então, em vez de colocar 12 sobre x, eu coloquei x sobre 12, não pode esquecer. Multiplicando em cruz, então, eu tenho 3 vezes x, 3x. 5 vezes 12, 60. 3 dividido por... Agora, o 3 está multiplicando, passou dividindo. E o x é 20 dividido por 3, que me deu 20, aqui, 20 minutos. Agora tá certo, tá bom? Então, gente, a pergunta foi aí, quantos minutos seriam necessários para realizar o mesmo trabalho? Então, ó, quantos minutos são necessários? Foram necessários agora 20 minutos para a impressão daquela certa quantidade de folhetos, ok? Bom, número 4. Gente, 4. Uma caixa de suco contendo 3 unidades é vendida por R$ 6,30. Então, cada 3 sucos eu pago R$ 6,30, tá bom? Outra embalagem, gente, com 8 unidades é vendida por R$ 24,00. A pergunta é, as grandezas são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não são proporcionais? Justifique. Observe, gente, que inversamente proporcionais elas não são, porque, olha, se eu aumento o número de unidades de suco, eu vou aumentar o preço, certo? Ou seja, né? Eu aumento uma, eu aumento a outra, tá bom? Porque para elas serem inversamente proporcionais, eu aumento uma e diminuo a outra, ou vice-versa. Então, elas não são inversamente proporcionais. Agora, eu já sei que se eu aumento a quantidade de sucos, eu aumento o preço. Agora, com esses dados, nós vamos ver se esse aumento é proporcional. Então, olha só. Nesse caso, quanto mais sucos forem comprados, mais se paga por eles. Porém, quando a gente calcula a razão entre as grandezas, ou seja, gente, a constante de proporcionalidade, ó, eu pago R$ 6,30 por 3 sucos e eu pago R$ 24,00 por 8 sucos. Gente, quando eu faço essa divisão aqui, essa divisão resulta em números diferentes, ou seja, não tem a mesma razão, certo? Ou seja, nós podemos dizer, então, que essas grandezas não são proporcionais, porque quando elas são proporcionais, a razão é sempre a mesma, certo? Logo, gente, as grandezas, então, a gente já sabe que elas não são inversamente proporcionais, tudo bem? Não são proporcionais, pois as razões entre a quantidade de embalagem e o valor não pago não são iguais, ok? Então, elas não são proporcionais. Essa aqui é a número 4. Agora, o último exercício da tarefa 41. Classifique as afirmações como verdadeiro ou falso. Número 1, ou melhor, letra A. O preço pago numa conta de telefone celular e o tempo de ligação realizado são grandezas inversamente proporcionais. Será, gente, se eu aumento o tempo no telefone, eu aumento o preço que eu vou pagar? Então, elas não são inversamente proporcionais, certo? Porque quando é inversamente proporcional, uma aumenta e a outra diminui. Então, essa daí já é falsa. Letrinha B. A quantidade de acertos em uma prova e a nota são grandezas diretamente proporcionais. São, gente, quanto mais eu acerto, mais pontos, maior a minha nota. Quanto menos eu acerto, quanto menos acertos eu tenho, menor é a minha nota da prova. Verdadeiro. Letra C. As grandezas, velocidade e tempo são inversamente proporcionais, ou seja, uma aumenta, a outra diminui. Por exemplo, todo mundo sabe que meus pais moram numa cidade chamada Conchas, certo? Então, vamos dizer que eu saia de São Carlos e vá até Conchas, andando com meu carro a 50 km por hora. E eu demore 4 horas para chegar até lá. Se eu aumentar a minha velocidade para 100 km por hora, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai aumentar ou diminuir? Diminuir. Ou seja, eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Então, elas são inversamente proporcionais. Letra D. As grandezas, velocidade e distância percorrida são inversamente proporcionais.
Não, gente, são... eu aumento uma, eu aumento a outra também. Ou diminuo uma, diminuo a outra também. Certo? Essas grandezas aqui, então, essa afirmação é falsa, pois elas são diretamente proporcionais, ok? Gente, eu espero que vocês tenham conseguido entender a maior parte dos exercícios dessa tarefa, tá? Mas se acaso você ficou com dúvida, me procure, não deixem as dúvidas acumularem, ok? E muito obrigada, e eu vejo vocês nas aulas online, ok? Beijo, gente, até mais!